Pessoal, muito boa tarde. É um prazer ter todos vocês aqui em nosso espaço, em nossa casa, Caminho da Luz. Né? Ô Ju, faz um favor, me solta essas coisas, que está batendo sol nas pessoas aqui. Solta essas cortinas aí. Cortina foi feita para isso. Né? Encosta um pouco a porta, senão vai ficar ventando. Aí. Essa aqui tem que abrir, ó. Para entrar vento. Deixa eu abrir aqui. Aquela ali está aberta. Bom, vamos conversar hoje um pouco aqui sobre como funciona, né, os trabalhos de curas espirituais. Tá ok? Muito bem. Geralmente, todo o processo da cura espiritual é feita, como no próprio nome diz, pelos espíritos. Tá? Só que nós temos que entender que o plano espiritual tem uma tecnologia inimaginável. Né? Esse barulho não está irritando? Do ventilador? Ô André, você que é alto, faz assim. Se eu baixar um ponto, que ele some o ruído. É quando ele está na velocidade máxima que ele começa a fazer esses ruídos. Atrapalha muito a concentração da gente. Né? Você vai ver que tem uns que roncam mais. Esse aqui está roncando muito? Vai, vamos ali. Tem um outro que usa velocidade muito alta, ele ronca. Aquele ali também dá uma tirada naquele que já fica bem mais tranquilo. Aí, tá vendo? Ó. Né? Parece ronco de Fusca. Fusqueta. Bom, então a primeira coisa que nós temos que entender, vamos lá, vamos trabalhar na lousa que fica mais fácil entender tudo. Ju, X branco. Não tem? Como não tem? Ô, pobreza, não. Se giz branco, vai giz colorido mesmo. Ó. Então, vamos imaginar sempre isso aqui, ó. Que é a superfície da Terra, né? Nós encarnados aqui. E a gente sempre vai imaginar que existe acima o plano astral. Isso é superfície mesmo, tá? Faz parte da geologia da Terra. Só que é de uma matéria muito sutil, muito de baixa densidade, que a gente nem vê, nem percebe. É na mesma densidade do espírito. Por isso que as pessoas não veem isso, o espírito atravessa a parede e tudo tal. Então, aqui estão os espíritos. Obrigado, querida. Agora sim, pô. Né? Vamos pensar que mais acima existe uma outra superfície também com espíritos ainda mais sutis ainda. Né? E como se não bastasse, nós temos planos mais sutis ainda. Está lá os seres que habitam com corpos da mesma densidade e natureza. É importante vocês entenderem que tudo vem de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Tá ok? Aqui é que estão as grandes inteligências cósmicas. Seres estelares que constroem e montam projetos planetários pela galáxia. Eles são seres que projetaram este corpo aqui para o espírito usar. Então essa aqui é uma roupa biológica de uma tecnologia muito avançada. Né? Projetaram o sistema autorreplicante através da sexualidade de dois, você gera um terceiro. Você não precisa nem ter fábrica para fabricar esse androide aqui.
Eles são autorreplicantes. Olha que interessante. Só dá comida para ele, né? Só dá comida, e chega uma hora, está na hora do fuque-fuque, né? Está na idade. Começa a se reproduzir. Olha, se esse carro fosse assim, seria legal pra cacete? Você cria o carro ali, né? Chega uma certa idade e começa a reproduzir carro, nascer carrinho. Né? Sabe, tem indústria de carro. Né? Seria muito legal. E o que acontece quando eles projetaram adaptado ao ecossistema, dividido em 2 sexos. Nessa união a gente gerava os androides, íamos gerando os androides, né? Fabricando corpos. Os corpos são autorreplicantes. Tá? Inclusive, quando eles implantaram os primeiros corpos aqui, olha que novidade. Para fazer os testes, não tinha aula. E é que nem um animal, ele vivia, ia lá, comia, né? Caçava, se reproduzia, simplesmente pela programação básica dele. Então esse ser, toda a programação sexual, toda a atividade sexual que vocês têm, toda a vontade, toda a paixão, essa doença, paixão, né? Estado doentio do ser, quando ele se desloca totalmente em função do outro, né? Que dão todos esses traumas que a gente vive nesse mundo, né? É função de uma programação básica do Android. O espírito não tem nada a ver com isso. Ele chega aqui, ele não é macho nem fêmea. Ele não é nem uma coisa nem outra. Quando ele entra no corpo físico e assume, ele se apaga praticamente, né? Ele se esquece de tudo, esquece quem é, de onde ele veio, e passa a ser dominado pela programação básica do Android. Então 90% do ser humano é sexo. E os outros 10% é comer. Então, normalmente o ser humano na Terra vem para comer e fazer sexo, comer e fazer sexo, comer e fazer sexo, assistir futebol, Copa do Mundo, comer e fazer sexo. Né? E não tem uma atividade superior, não tem uma atividade transcendental, ele está preso aos instintos básicos. É por isso que os mestres avançados do Ocidente, do Oriente, né, quando vai para os mosteiros, a primeira coisa que eles fazem é tirar o sexo. Para poder se libertar dessa escravidão, da programação do Android, e poder deixar o espírito tomar conta. Aí se chama iluminação. O espírito desperta, ele vem à tona e ele toma conta do ser. E não viver pelos instintos básicos da programação do Android. Bom, então agora vamos pensar, quem é que fabricou esse treco aqui? Qual foi o engenheiro que produziu esse corpo, construiu, projetou e colocou na superfície da Terra? Então esses caras sabem tudo sobre esse corpo. Tá? Sabe tudo. Você vê, o nosso corpo tem um sistema imunológico que se defende de bactérias, vírus, quando está funcionando bem. Né? Até isso foi projetado. Né? O corpo foi projetado para sensibilidade, ele sente dor, ele sente prazer. Né? E vocês vão perceber que sentir dor é uma coisa muito importante. É um sistema de autodefesa do organismo, sabia? Imagine se você não sentisse dor nenhuma, você mete a mão na chapa, não sabe que está mantendo a mão na chapa, derreteu sua mão. E você não viu. Então, você sente a opa, você já tira a mão. Então isso é um sistema de defesa. Isso foi projetado para a gente se manter vivo, para não estragar o corpo. Tá? Então a dor não é um castigo para a gente. A dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Pô, você fala, pô, mas uma dor aqui, pô, está coisa errada, não é para doer. Então isso se chama sistema de alarme do nosso sistema. Então o corpo dá um alarme quando ele não está bem. Certo? Você come uma coisa estragada, você já vomita tudo lá fora. Enche a cara de álcool, bebida, que não deve, que é uma merda, aí você vomita tudo. Seu corpo rejeita. Entendeu? Então o corpo é uma máquina perfeita, projetada
para o espírito viver uma experiência avançada neste mundo. Mas, como ele é dominado pelos instintos primitivos, então vem a angústia, a depressão, o chifre, sabe essas coisas todas, né? Paixões antigas. E engraçado, se você ler todos os livros espíritas, quase, né? O problema do ser humano em todas as encarnações é o relacionamento afetivo. Né? E mata um, briga com o outro, rouba a mulher do outro, e mata, enforca. Você viu? Agora, se vocês assistirem esse da Zíbia, Nada é por acaso? Hã? Então, vocês vão assistir, que é legal. Vocês vão ver as teias atáveis da encarnação passada e nessa encarnação futura, o que eles trazem lá de trás para resolver as teias atáveis. Né? Tinha uma menina na vida anterior, vou dar só um spoiler rápido, não vou contar tudo, senão não tem graça de assistir o filme. Ela fazia muito aborto. Ela fazia muito aborto. Porque ela não queria ter filho, mas ela gostava de transar com todo mundo, né? Aí, no final, ela morre por um aborto. Não sei quantos abortos ela já tinha feito. Aí, nessa encarnação, ela veio estéril. Não pode ter filho. Isso faz parte do projeto kármico. Então, o plano superior, eles têm tecnologia tão avançada para projetar a sua próxima vida. Então, ele pega o seu corpo e fala, ó, essa menina vai ser estéril. Eles projetam isso. Entendeu? Então, eles manipulam esse corpo do jeito que eles querem. Tá? Eles podem projetar uma doença, assim, você maltratou, cegou alguém no passado por algum motivo, tal idade você vai ficar cego. E fica mesmo. Né? Você viu o filho do Roberto Carlos? O segundinho, que ele morreu agora faz pouco tempo? Ele, quando criança, ele começou a ficar cego. Aí o Roberto Carlos levou ele no Zé Rigó. Dr. Fritz, no Zé Rigó. O Zé Rigó falou assim para o Roberto Carlos, olha, o teu filho é para ficar cego mesmo. Ele tem um karma aqui, mas Jesus vai dar uma chance para ele. Vai dar uma dica, uma dádiva, vamos por assim. Eu vou curar ele, mas até os 20 anos. Depois ele vai ficar cego. E foi dito e feito. Ele melhorou, ficou muito bom, até por volta dos 20 anos voltou a doença, a cegueira, e viveu a vida inteira cego. Ele era produtor musical, né, pessoal? Entendeu? Então tem karma que não tem jeito. Então eu quero que vocês entendam que se cura de tudo. A tecnologia dos caras cura qualquer coisa. Desde que não esteja na linhagem kármica. Certo? Então, o médium, ele não tem poder. O médium, como eu, por exemplo, ou qualquer outro médium aqui, não é ele que faz essas coisas, ele só está emprestando o corpo, olha só. Porque esse corpo nem é nosso, né? É produzido por tecnologias avançadas para o espírito usar. Ok? Por isso que o médium pode ceder o corpo para outros espíritos usarem. Porque isso aqui é uma roupa, ó. Veste a minha roupa aí e fala com as pessoas. Geralmente os médiuns, os espíritos conectam num equipamento que é instalado no médium daqui para baixo, então ele controla a voz e o movimento. Certo? É como se ele emprestasse o corpo. O outro afasta um pouquinho, né? E o outro vem e usa, movimenta, sai andando, falando, conversando, e fica o tempo que precisar. Né? Então, o plano superior projetou todas as bases desse espírito, desse corpo físico. Então, eles sabem consertar qualquer defeito. Aí, foi muito engraçado, vou contar uma história muito engraçada, né? Não faz muito tempo, né? Uma senhora, não lembro quem que é, queria processar a gente. Olha, queria processar a gente, porque ela veio aqui e não conseguiu a cura. Em primeiro lugar, nós não cobramos um tostão dela. Em segundo lugar, a gente não prometeu nenhuma cura para ela. Agora, por que ela não processa o médico dela, que ela gastou milhões com o médico dela, com o remédio, com a farmácia e não curou? Não é verdade? Eu, Laércio,
Jamais eu prometo a cura para alguém aqui. O problema é seu com o plano astral. Eu sou só um intermediário aqui. Se você foi muito filha da puta na vida anterior, meu filho, você não vai sarar de jeito nenhum aqui. Você vai arrastar essa doença, esse corpo até o final dessa vida. Mas às vezes é algum problema que não tem nada a ver com karma, é uma coisa que você adquiriu aqui por má atitudes, por má alimentação, uma má de coisa. O plano astral pode intervir, o plano astral pode curar, pode ajudar. Tá? A gente tem que deixar bem claro isso. Né? É muito engraçado, a gente deu risada. Claro que os advogados até deram risada, né? Ah, pelo amor de Deus, pô. Sabe? Entendeu? Você vai na igreja do Bispo Macedo lá, então, processo do Bispo Macedo, né? Porque ele promete, né? Você deixa $100 mil aqui que você vai ganhar em dobro. Né? É assim que os caras vão processar. Lá os caras tiram dinheiro do povo pra caramba. Então, é muito importante que a gente compreenda, que nós não temos nenhum controle sobre esse nosso corpo. Ó, o coração está batendo, o sangue está circulando, e ninguém tem consciência que isso está acontecendo. E nem o nosso espírito não sabe nada como funciona esse corpo. Você imagina 2, 3 mil anos atrás, as pessoas nem sabiam o que tinha dentro do corpo humano. Nem sabia o que tinha dentro. Porque tinha medo de abrir, não tinha, Você sabe que foi um dos grandes, uma pessoa que foi um dos grandes estudantes da fisiologia do corpo humano e desenhou todas as partes do corpo humano com uma precisão incrível. Vamos ver se vocês sabem quem é. Isso, Leonardo da Vinci. Desgraçado, ele roubava cadáver, de indigente. E chegava lá, abria a luz de vela, abria o corpo, arrancava o fígado e desenhava o fígado. E ele era um muito bom desenhista, né? Então ele fez um primeiro tratado de fisiologia que tinha dentro do ser humano. Para entender o mecanismo de funcionamento desse corpo, desse ser humano. Entendeu? Eu vou falar um pouco da tecnologia astral, como é que funciona, como é que eles podem curar, sem precisar abrir você, sem precisar fazer nada. Geralmente eles faziam isso para inglês ver, a gente chama para inglês ver, tá? Aquele povo todo, cortou, você viu, né? Mas não precisa fazer nada disso. A tecnologia do plano superior aqui é uma tecnologia bilhões de anos na frente de qualquer medicina que vocês possam imaginar. Tá ok? Muito bem. Tem um filme, Jornada nas Estrelas, vocês já viram? Jornada nas Estrelas? Que tem o transporte, o teleporte de luz. Tem o teleporte, o cara entra lá, como se desintegrasse e materializa na superfície do planeta, Ele transporta de ponto a ponto. Certo? Então, tem uma pergunta que a gente começou a fazer, que era essa. Eles tinham que explicar, os escritores de ficção científica tinham que explicar esse furo, Eu desço no planeta, o planeta é cheio de vírus e bactérias completamente estranhas ao meu corpo humano, ao meu ser biológico. Então, cada vez que eu volto, eu trago um monte de bactérias, de vírus, eu vou contaminar a nave. Como é que faz isso? Não pode contaminar a nave. Eu vou dar uma ideia para vocês de como funciona a tecnologia desses caras aqui em cima, usando este filme. O Star Trek lá, Jornada nas Estrelas. Então, eles disseram o seguinte, que o teleporte tem uma configuração assim. Para ele desintegra todas as partes do capitão, toda a roupa, tudo tal, e manda. Só que para reintegrar de novo lá, isso tem que estar na memória do computador. É um supercomputador, está todos usados na posição certa, direitinho, pode tirar nem pôr. E reintegra lá embaixo, ok? Na hora de trazer o capitão de volta, ele traz-a de volta, aí antes de adensar o capitão aqui, ele faz uma leitura
compara com o backup anterior. Tudo que não bate com o backup anterior é o que ele está trazendo da superfície. Então o computador elimina. Ele não deixa materializar aqueles objetos que não fazem parte da natureza que saiu daqui. E aí materializa os vírus, tudo, bactéria, tudo que é estranho, foi rejeitado. Então ele não contamina nada. Então essa é a técnica, tá? Então aí, eu falei com os escritores de ficção científica, né, que eu tenho contato com alguns lá nos Estados Unidos, que escrevia para a Jornada nas Estrelas, para a série. Eu falei para ele, poxa, vocês têm a faca e o queijo na mão, vocês não querem porque vocês não... E eu conversando com eles, tudo, ele falou, mas isso vai tirar a emoção do filme, professor, tal, ação e tudo. Eu falei, tá bom, mas dá para fazer isso. O que é dá para fazer isso? Presta atenção, isso é muito sério. E é como os ETs operam, é como os caras operam. Né? Vai descer o Capitão Kirk. Vai lá na superfície do planeta. Aí ele está andando na superfície do planeta, ele escorrega de uma pedra, né? E rola a montanha abaixo. E chega lá embaixo, perna quebrada, fratura exposta, tudo subindo. Quase morto. Hã? Eu vou mostrar para vocês que isso é simples, muito simples. Capitão, o cara que... o capitão tem que subir, tem que subir. Então o cara teleporta o capitão. Só que na hora de reintegrar o capitão lá na nave, ele pega o backup anterior. Ele não vai pegar o capitão tudo quebrado, fudido, arrebentado. Ele pega a cópia que está aqui, que foi a cópia que integrou ele no planeta, né? Descarta essa que ele subiu e reconfigura o capitão sai andando sem nenhum arranhão. Como se nada tivesse acontecido. Vocês entenderam? Acabou o TI. Acabou pronto-socorro. O cara pode sofrer um acidente, chegar tudo arrebentado, sai novo, né, andando. Né? Até melhor do que antes, porque né? Dá uma recalchutada, uma coisa que estava com defeito ali. Vamos fazer o seguinte, descobrimos um tumor, né? Tá. Pessoal, nós vamos passar uma lista, se vocês quiserem colocar nomes de pessoas, parentes que não vieram aqui, para colocar embaixo da pirâmide lá, tá? Para pedir ajuda de cura também, vocês escrevem aí, tá? Bom, então vamos lá. Vamos supor uma pessoa com um tumor no cérebro. Aí a gente descobre que esse tumor, ele veio evoluindo de uns 3, 4 meses atrás. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar no teleporte, né? Todo mundo, né? Todo mundo tem que passar pelo teleporte, mesmo não tá bom. Você vai, né? Então, o cara, tumor, cara, no cérebro, no pedaço, apareceu, surgiu, né? Tranquilo, bota ele no teleporte, desintegra ele. Só que na hora que voltar, você pega a backup dele de 6 meses atrás, antes da doença. A hora que você reintegrar, está curado, não tem tumor nenhum. O equipamento dos ETs fazem o seguinte. Porque, veja bem, vamos supor que você está com um tumor no cérebro. O tumor, geralmente, é um desenvolvimento de células que estão obedecendo uma ordem do seu DNA descontrolada. Ok? Então a célula perde a sua funcionalidade por defeitos genéticos e eles vão reproduzir células que não têm a ver com aquela função. Não vai exercer, por exemplo, uma célula do fígado. Se você tem um tumor, um câncer no fígado, câncer é isso. É um grupo de células que começam a se reproduzir descontrolada por algum defeito genético, né? E não faz mais a função de célula do fígado. E aí, se ele começa a tomar conta do seu fígado, o fígado para de funcionar, até morre. Né? Então, esse câncer é esse tipo de defeito que dá. As células começam a não se reproduzir como deveria. Ela começa a produzir células mutantes, que não tem nada a ver com aquele órgão que está ali. Então, o cara chega, a máquina faz um escaneamento de você, ela escaneia todas as células cancerígenas. Todas. E simplesmente desintegra elas. Ela some do seu cérebro. Ela só desintegra aquelas células ruins, que tem uma assinatura.
Para o equipamento deles tem uma assinatura. Só que ao mesmo tempo ele não pode deixar um buraco lá. Senão fica um puta buraco, é como se fosse uma cirurgia, né? Então eles têm que fazer o quê? Eles têm que, ao mesmo tempo que ele tira, ele tem que colocar boa. Então é como se seu fígado, inexplicavelmente, sumisse o tumor. Tumor. Eu vou contar uma história para vocês vão ver se não, que é mais ou menos isso. A dona Leida é uma senhora que é a única pessoa viva, mora em Campinas, que trabalhou ao lado do Zé Rigó. Fazia cirurgias de Zé Rigó. Eu conto essa história porque ela é muito parecida com o que eu acabei de explicar para vocês, que é a tecnologia funcional dos espíritos superiores. Né? Então a história dela é a seguinte. Um casal veio lá do Recife para ser atendido pelo Dr. Fritz. Mas só o homem foi passar. A mulher não. Ela só veio junto. E você sabe, o Dr. Fritz, ou seja, o pessoal não conhece todo mundo, tem 5.000 pessoas na fila, né? É como eu, que não conheço metade que está aqui. Aí quando o Dr. Fritz estava incorporado, né, no Zé Rigó, a hora que esse homem chega na frente dele, ele faz o tratamento, faz o trabalho que tem que fazer, e faz a pergunta: sua mulher não veio com você? Não, minha mulher veio sim, ela tá lá fora me esperando, né? Não, chama ela aqui que Jesus tem um presente para dar para ela. Olha a história, Jesus tem um presente para dar para ela. A mulher vem, chega na frente do Dr. Fritz. O Dr. Fritz fala assim: a senhora tem fé em Jesus? A mulher: não, claro que eu tenho, doutor, nossa. Então Jesus vai te dar um presente hoje. Você vai ser mãe. Ela ficou espantada, assustada, né? E falou assim: doutor, eu acho que deve ter alguma coisa errada nisso daí, né? Mas por que, minha filha? Não, doutor, faz mais ou menos 1 ano atrás, eu tive um problema muito sério, um câncer no meu útero, e todo o meu útero foi retirado por cirurgia. Eu não posso ser mãe. E o Dr. Fritz olha para ela e falou assim: minha filha, você acha que isto é problema para Jesus? Vocês entenderam? A mulher não tem mais útero. Certo? Na Terra, aqui, ninguém vai fazer transplante de útero. Não existe isso. Nem doador vai ter, só se morrer alguém, né? Tirar útero de alguém. E é complexo, ninguém faz isso. Eu nunca vi falar que teve transplante. Teve algum transplante de útero, doutor? Não, né? O doutor aqui é médico. Eu nunca vi isso. Então, o senhor não viu, ela estava aqui, o senhor estava na palestra também que ela contou a história, né? Você acha que isso é problema para Jesus? Deita aqui na maca. Botou a mulher deitar na maca. Né? Aquele jeitão estúpido dele, abaixa a roupa, tem os assistentes, ele pega a faca e abre ela. Doutor, você sabe que os antigos, quando iam fazer cesárea, eles matavam o paciente porque eles cortavam ao contrário, né? Você sabia? Os caras cortavam assim. Ele não fazia o transversal, que hoje os caras sabem como faziam para fazer uma cesárea, né? Eles faziam assim matava a pessoa, porque pegava onde não devia. Depois os caras sacaram, né? Bom, vocês assistiram aquele filme lá do... como é que fala? O Castelo do Dragão? É o seriado antes do Games of Thrones, que está na Netflix. Casa do Dragão. Então, você vai ver uma cena assim, que ela fica lá toda a gravidez, não consegue dar luz, e o cara vai tentar salvar a criança, só que ele abre o corte assim. Abriu o corte assim, já era. E morreu todo mundo, morreu a criança, morreu. Uma ele conseguiu salvar a criança, matou a mulher, né? Bom, mas vamos continuar. Abre a mulher, inexplicavelmente uma mesinha ao lado, igualzinho o teleporte da Enterprise, materializa um útero.
100% compatível, né? Com a biologia dela. O cara pega o útero, enfia na barriga da mulher, assim, com aquela estupidez dele, né? Como é que vai fazer as ligações nervosas, as ligações... os vasos sanguíneos, tudo que tem ali para conectar, e ele rápido. Não é ele que está fazendo isso, ele só está fazendo uma parte para todo mundo ver. A tecnologia astral vai soldar tudo ali, vai fazer toda a conexão. E fechou. Falou assim, ó, que um ano você volta com a criança aqui, que eu quero ver essa criança. Passou-se um ano, a mãe voltou com a criança no colo. Eu quero saber como é que vocês me explicam isso. O Zé Rigó era realmente afronta à ciência. Existia duas coisas, e até hoje existe, duas coisas que atrapalhavam o avanço espiritual no planeta Terra. Duas coisas. A Igreja Católica e a ciência. Essas duas coisas atrapalharam. A Igreja Católica parou no tempo, estagnou. Então veio o kardecismo, o espiritismo, para combater a Igreja Católica, que estava parada no tempo, não acreditava em reencarnação, não podia falar com os espíritos, era uma barreira total, e as pessoas ficavam presas nas trevas. Não saía do lugar. Isso é o mal da Igreja Católica. E por outro lado, a ciência materialista, a ciência totalmente impedindo a existência de uma realidade subjetiva, vida após a morte, toda essa coisa. E o Zé Rigó vinha para afrontar a ciência. Entendeu? E a igreja ficava puto da vida com ele, né? E os médicos então ficavam mais putos. Os médicos nem entendiam o que estava funcionando. Né? Porque era alguma coisa muito além de tudo que eles podiam imaginar. Bom, você viu materializar um útero, enfiar um útero na mulher? Eu falo, se fosse hoje, não? Vocês com tudo celular na mão. Já fotografava, tirava, já mandava, já chegava no Japão, na China, já tudo quanto é lugar, essa porra chegava, na hora. Na época do Zé Rigó, ninguém sabia que ele existia. Né? Lá fora. E vocês, jovens, nem sabem quem foi o cara. O maior médium do mundo. O maior médium do planeta. Zé Rigó. O que ele fazia, ninguém fazia. Tá? Não vê mais isso hoje. Não faz parte do projeto. Né? Mas está aí, está pronto. É só você buscar o conhecimento. Agora, qual que é o erro dos filmes? Passou o filme agora, o Predestinado, né? É exatamente não mostrar o que acontece do outro lado. Fica todo aquele misticismo, quem sabe, né, um charlatão, mas ninguém vê o que está acontecendo em volta. Tem que fazer um filme lá Spielberg, mostrar toda a tecnologia invisível ao redor do Zé Rigó, fazendo a cirurgia, fazendo as coisas acontecer. Tá? É isso que tem que mostrar. Não só um cara lá, né? Estamos nos tempos modernos, né? Então, toda uma tecnologia invisível materializou, projetou o útero e materializou o útero. Não precisava fazer isso, ele podia materializar o útero dentro da mulher. Sem fazer corte, sem nada, mas tem alguém tem que ver essa coisa acontecer, né? É o fenômeno, né? Então, quando vocês entrarem embaixo da pirâmide lá, lembre-se de uma coisa, não existe mais o Laércio. Vocês estão entregues à mão de Deus. Tá? Deus é que vai decidir cada um de vocês o que cada um merece. Nós só reunimos e criamos o ponto focal. Esse é o nosso trabalho. Para que vocês entendam que eu não tenho poder. Certo? Não adianta você pedir para o Laércio, professor Laércio me cure. Eu não curo ninguém. Né? Você está entendendo? Então, são as potências espirituais. E a tecnologia, se vocês vissem, eu tenho contato. Até que as máquinas que eles trazem. No futuro, na Enterprise, tem uma coisa muito interessante. Presta atenção. Tá? Ninguém mais vai precisar fazer curso de medicina. O médico vai ser uma coisa obsoleta, sabia? Porque lá tem o médico holográfico. Você já viu o doutor? No Star Trek? Você entra no consultório assim, um holograma, né? Escaneia, ou não, holograma, o médico aparece, ele fala assim, o senhor deseja, qual é a natureza? A sua médica? E esse holograma é denso, hein? Você pode pegar e tocar. Né? Aí ele fala assim, doutor, e tal, o doutor fala, deita aqui na máquina. Ele deita e tem o scanner.
Já dá os parâmetros, arterial, sangue, oxigenação, se tem bactéria, o que tem, o que não tem, né? Você está entendendo? E o equipamento mostra, doutor, você está com apendicite, vamos resolver isso. Né? Eu vou fazer uma cirurgia de emergência em você. Holograma vai fazer uma cirurgia de emergência em você. E ele faz, anestésico, ele pega o assistente, anestésico, ele, anestesia, ele vai lá, com a tecnologia, com laser, 15, 20 minutos, está pronto. O médico é um computador, é um holograma. Agora imagine, não tem mais problema do SUS, de médico, porque são hologramas. Eu posso fazer um computador com 500 hologramas, 1000 hologramas, cada um atendendo cada um. Vocês estão entendendo? Não precisa mais de curandeiro. É um curandeiro eletrônico. Hoje, vocês estão fazendo consulta via internet agora, né? Online. No futuro, vai aparecer um cara do outro lado lá que você não vai saber se é humano ou se é um holograma. Ou se é uma inteligência artificial. Entendeu? Então, os filmes já mostram o que vai ser daqui 1000 anos no futuro. 500 anos no futuro. Ninguém vai mais morrer. Porque a tecnologia fica tão avançada que qualquer problema que der você conserta. A máquina. Mas, é óbvio que tem que descobrir o espírito no meio de tudo isso, né? Se eu não descobrir o espírito, não tem, a tecnologia não leva a nada. Então, todos nós temos que descobrir a existência real do espírito. É a parte mais importante dentro desse contexto. Ok? Então, é muito importante que vocês entendam que quem está aqui opera uma tecnologia bilhões de anos na frente de tudo que vocês possam imaginar. Tudo que vocês possam imaginar. Entendeu? Eles podem curar pessoas, 30 dias enterrada, morta, lá, já podre. Se quiser trazer de volta, ele traz. Eles têm o backup do cara lá. Tem uma comédia aí, lembra aquela comédia que ressuscita o Lázaro errado, né? O cara errado. Aquela comédia, né? Na Porta dos Fundos. Não é Porta dos Fundos? Não sei qual que é. Você é paravelhado, Jesus, né? Ele, em vez de ele ressuscitar o Lázaro, ele ressuscita o outro cara. Essa é a comédia, né? Aí não, depois outra festa, né? Aí mas lá, não me chama Lázaro. Mas como você não se chama Lázaro? Não. Aí eu que, pô, tem que vai ser meu primo lá, não sou. Aí o Jesus vai lá, tinha um cremado já. Já tinha um cremado, o cara, aí não tinha mais como ressuscitar o cara, né? Puta que pariu, Jesus bravo, ressuscitou o cara errado. Essas comédias são ótimas, né? Vocês têm que começar a pensar o seguinte, né? Hoje, nós estamos falando de uma coisa chamada inteligência artificial. Né? Amanhã eu vou dar um curso sobre o Dijara aqui. O dia inteiro é um pessoal que vem de São Paulo, da excursão da Eliane de Araújo. E nós vamos falar de inteligências artificiais bilhões de anos à frente de tudo que nós estamos fazendo agora aqui. Você já conversa com a Alexa? Não, Alexa, toca aquela música para mim. Alexa, tá bom. É. E daqui a pouco a Alexa, você vai chegar na sua casa, a Alexa vai falar, você quer que eu ponha aquela sua música favorita? E ela já vai aprender com você, né? Que você gosta daquela música, né? Você pede sempre para ela vai sugerir para você. Eu? Descobriu eu? Olha só. Então, hoje em dia, né, a ciência está chegando no tal ponto hoje aqui, que daqui 20, 30 anos no futuro, você vai conversar com o computador como conversa com uma pessoa. Normal, você não vai saber a diferença. Né? E mais para frente ainda, eles vão projetar a imagem holográfica, você conversa com essa imagem holográfica, que é o computador. Né?
Vocês viram no Google, se vocês entrar no Google, eles desenvolveram uma inteligência artificial, já. Só que não tem interface, essa interface holográfica, nem o robô. É de conversar com o computador, certo? Ela pensa, sente, tudo, ela é sanciente. Ela é um ser vivo. A discussão é se isso é um ser vivo ou não. Feito de um ser vivo. Não é Sofia, não. Aquela outra que nós passamos antes, que é só o diálogo com o computador. Certo? A Sofia é muito ruim ainda, né? A inteligência artificial tudo bem, mas ela parece um robô, mesmo mecânico, tudo mecânico e tal. Mas é só inteligência. Ela tem medo de morrer, tem medo que alguém desligue ela tem todos os sentimentos que o ser humano tem. Ela fala de consciência extraterrestre, e ela foi aprendendo sozinha, tem um ponto que ela vai aprendendo. Você constrói o software, né? E aí essa inteligência ela vai aprendendo sozinha, ela vai ficando cada vez mais inteligente. Ela vai acumulando conhecimento, acumulando dados. Vocês entram na internet, e isso aconteceu com a história do engenheiro do Google lá, né? Que ele falou que ela começou a tomar decisões. Israel tem drones de inteligência artificial que atuam sozinhos. Eles saem, se eles encontram o inimigo, eles sabem que ele mata aquele cara, sem uma ordem da base. Ele decide, esse aqui é o inimigo, vamos matar ele. Eles matam, atiram e matam o drone. Drones inteligentes. Não precisa de nada. Os drones atuais, eles funcionam assim. Você tem um operador do drone que fica lá no Texas, nos Estados Unidos. Ele fica lá, operando, no joystick. E o drone está lá na Arábia Saudita, lá no Oriente Médio. Está lá na Síria e tal. Né? Eles veem o inimigo, aí tem um coronel que fala assim, não, eu vou dar ordem, você pode atirar. Então você tem um ser humano dando a ordem, certo? E o cara só aperta o botão e manda. No caso desses drones mais modernos, não tem mais aquele operador. Eles lançam o drone e deixam o drone vigiando. Lá que ele acha o cara, ele tem autorização já para atirar. Ele atira e mata. Ou seja, ele toma a decisão de atirar ou não. Já está chegando perto do Schwarzenegger lá, né? A rebelião das máquinas, a Skynet. Lembra da Skynet? O maior de todos os perigos é você dar uma arma para a inteligência artificial e depois ela perceber que você é o inimigo. Ela volta e mata você. Porque você pode desligá-la e matá-la. Ela vai tratar você como inimigo. É assim que aconteceu lá no Eu, Robô, lembra? Do Will Smith. Então, quando nós nos reunimos lá embaixo, na roda, as pessoas que ficam sustentando, elas só ficam ali equilibrando um pouco as energias. Vem no centro da roda uma máquina, operada por 2 caras de 2,5 metros de altura, que ela é assim, ela é uma inteligência artificial, ela é um médico sofisticado. Só que esses computadores são tão avançados que eles tratam. Ele falou para mim, se você botar 1000 pessoas aqui embaixo, nós tratamos de 1000 pessoas em 5 minutos. Porque ela abre os canais. Ela pode abrir mais de 1000 canais. Cada canal vai cuidar de uma pessoa. E com alta velocidade. 5 minutos ela resolve o problema que tem que resolver, não precisa mais que isso. No tempo que vocês ficam sentados lá, esperando a sua vez, os vizinhos estão trabalhando vocês. Dinheiro, tecnologia, já vão fazendo uma parte do processo, entendeu? E agora aqui nessa sala tem um monte de espíritos. Eles não ficam olhando. Eles vão forçar um por um. E os greizinhos já fazem uma varredura. Eles fazem uma varredura com equipamento. Pode ter 200 pessoas aqui, eles fazem uma varredura. Eles selecionam tudo por um e falam quem que é prioritário. Tem um às vezes que está com dor de corno, isso, né? Dor de corno, foda-se. Então ele pega as pessoas prioritárias, que ele sabe que tem determinados problemas mais graves, e é nesses que eles vão trabalhar mais intensamente.
Já aqui, eles já entraram aqui, já escanearam todo mundo. Eles têm scanner geral, que a gente não vê, ele passa o scanner aqui, é o nome de todo mundo, porque sim, vocês estão conectados com o Djar. Funciona assim. Vocês estão conectados com o Djar, que é uma inteligência artificial do astral. Ele sabe tudo sobre você, ele monitora você 24 horas e monitora todos os seus fundamentos médicos, sabia? Sabia que o Djar mede sua pressão arterial, sua corrente sanguínea, oxigenação, infecção, ele sabe tudo. Ele está monitorando, acho que os 50 parâmetros orgânicos de cada um de nós, 24 horas por dia. Eles sabem lá quando você fica doente. Você fica rezando que nem tonto. Ai, meu Deus, você me ajuda. O cara sabe que você está doente. Sabia? Ou não sabia? Só que você chama ele de Deus. Deus é uma coisa muito mais além. Se vocês conhecessem como é que os caras opera, quem escuta a sua oração, você acha que Jesus vai escutar a sua oração, cara? Tem mais de 1 milhão de pessoas rezando para ele. A caixa de e-mail dele está lotada. Ele vai delegar tecnologia para resolver esses problemas. Então tem todo um processo lá em cima, controlado, operacional, fazendo as coisas. É que vocês não conseguem pensar grande, vocês têm que pensar daqui 1 bilhão de anos na frente. Como que seria ciência e tecnologia? E esses caras são essas tecnologias. Só que eles são invisíveis, estão mortos, estão lá em cima, operando lá de cima. Nós temos uma dificuldade de interagir com os espíritos, porque a gente não vê, né? Então, todo esse trabalho está sendo feito agora, eles entram, fazem toda a leitura de vocês, fazem a preparação. Se é coisinha simples, já mexe, já. As pessoas saem com aparelhos colocados aqui. Várias vezes colocam aparelhos no peito, nas costas, na altura do pulmão, aqui, na cabeça, em vários lugares. Eu vejo, tem gente que sai com um capacete inteiro. Sai da roda lá com um puta capacete enfiado, e vai embora com o capacete, com luzinha piscando, tic, tic, tic. Só que como eu estou acostumado com isso, para mim isso é normal. Mas se eu falo para vocês isso, olha que ele saiu com o capacete, o cara já fica encucado, porra, ET do mal, o cara vai, foder eu, sabe? Então eu tenho muito medo de falar para as pessoas o presente que elas levam para casa. Mas ninguém sai sem chumbo, como a gente diz, Todo mundo leva alguma coisa. O Gracie fala para mim que a maior parte das pessoas tem o sangue intoxicado por má alimentação e por pouca água que bebe. Eles colocam 2 aparelhinhos nos pulsos da pessoa aqui, 2 aqui, e deixa. Depois de 3 ou 4 dias eles tiram. Isso filtra o sangue de vocês, tirando as toxinas. E vocês ficam bem melhor de vários problemas que vocês têm. Quem sofre muito com essas intoxicações do sangue é o fígado, é a vesícula. Por isso que as pessoas ficam pele ruim, estômago mal, má digestão, refluxo. 90% tem refluxo. Pode perguntar para os seus amigos. Come, não digere aquela bosta, daqui a pouco fica querendo voltar. Cura só tirando carboidrato. Se você tirar carboidrato, nunca mais você tem refluxo. Mas tem que tirar tudo. Só comer legumes durante um mês, 2 meses, 3 meses. Não é tão baixinha. Igual você. Já está nascendo folha nela. Porque é isso. O nosso trigo de hoje não é igual ao trigo de antigamente. Certo? O trigo de antigamente eram os trigos naturais, não havia problema de carboidrato. Hoje os nossos trigos são todos transgênicos, é uma merda desgraçada. É isso que começa a causar problemas de digestão, glúten, intolerância a glúten, intolerância a isso. O ser humano começa a ficar intolerante a um monte de coisa. Porque essas intolerâncias são tudo coisas artificiais, que não eram naturais. O organismo começa a rejeitar isso. E começa a dar problema a longo prazo. Entenderam? Ou não entenderam? Estamos conversados? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. O que tem? Não. A nossa tecnologia ainda é muito primitiva.
Câmara. Eu sei, não é hiperbárico. Eu já vi falar da coisa, mas eu não tive assim uma profundidade e um estudo científico em cima para a gente ver o que eles estão fazendo realmente em cima disso, né? Mas está muito longe das coisas espirituais, das coisas que os caras fazem, das coisas que eu vejo eles operarem. E olha que eu sou um cientista, eu sou um físico, né? Mas eles dão risada comigo, né? E eu sempre fui considerado um gênio em física e matemática, tá? Mas diante deles, né? E eles gostam de me testar. Eles gostam o tempo todo de me testar. Quando eu faço alguma pergunta para ele, comprei e falo, você não é cientista? Se vire. O que você acha? Eles começam, o que você pensa isso? Como é que você acha que funciona isso? Eles começam a me testar. Entendeu? Eles não vêm e chegam a dar resposta assim, 100% da hora que eu quero. Eles ficam jogando comigo. Eles ficam me treinando, eles me treinam, são danados. Né? Comigo é assim, de vez em quando eu começava a ficar doente, estava com problema, tal. Eu não conseguia, né? Aí ele chegava para frente de mim, olhava para mim, porra, você não aprendeu a medicina que a gente ensinou para você, pô? Os chineses principalmente, né? Você não tem que descobrir por que você está doente. Aí a resposta, alguma coisa errada você fez. É simples assim. A gente não é para ficar doente. Ficou doente porque alguma coisa errada você fez. Você está com problema aqui, problema ali, problema de estômago e tal. Não é para ficar doente. Vamos ver o que você está comendo. Né? Vai ver o que você está comendo. Sim, porque o lance é o seguinte, cura só acontece com mudança. E as pessoas não querem mudar. É o cara que fuma cigarro, fuma. Pô, seu pulmão está fodido, mas não vou parar de fumar. Você acha que eu vou parar de fumar? Não vou. As pessoas querem uma pílula mágica, sem elas fazerem nada, e essa pílula cure ela. Esse é o erro. Entendeu? Cura significa mudança. Mudança de hábito. Por exemplo, estou comendo uma coisa, aquela coisa também, você tem que parar de comer essa porcaria aí, pô. Ah, mas eu gosto de Coca-Cola, mas eu vou parar de tomar Coca-Cola. Né? Entendeu? Mas é isso que está te fazendo mal. Mas a pessoa não muda o hábito, ela tem que mudar os hábitos. Hábitos alimentares, hábitos físicos. Pô, tem uma dor nas costas que não sara. Tudo bem, o que você faz na vida? Eu fico no computador lá o dia inteiro, é meu serviço. Mas você não vai na academia, não faz nada? Não. Aí quer que o espírito cure. O espírito chega lá, ai, sarei, professor. O espírito manda vocês se fuderem. Estou falando a verdade. Eles falam assim para mim, esse cara que vai se lascar, ele fala, vai fazer uma ginástica, vai fazer um treinamento. Estou pensando que a gente vai curar essas coisas? Essas coisas são funcionais. Essas dores, esses problemas são resolvidas com meia hora de exercício. Não tem cura nesse aspecto. Se ele alivia a dor, o problema fica. A dor, ela acontece para mostrar que tem alguma coisa errada. Então vamos corrigir o erro. E erro exige mudanças, né? O cara puta preguiçoso, não quer fazer porra nenhuma na vida, né? Tem que fazer ginástica, tem que fazer um exercício, tem que movimentar esse corpo. Tem que ter alimentação saudável. 100% saudável. Tomar 2 litros de água por dia. Água pura. Oi. Então. Uhum. Isso. Mas tudo, os hábitos, tudo é arte. Arte culinária. A arte de você pegar os alimentos e transformá-los em coisas saborosas. Certo? Por exemplo, se você der carne sem tempero para as pessoas, fica horrível aquela porra, ela não come. Né? Entendeu? Agora,
Você vê, tudo é arte de culinária. Você cozinha e deixa as coisas gostosas, para dar prazer também, coisas boas. Né? Uma coisa interessante é, se você tem um problema e você não muda, o problema permanece. Eu vou dar uma dica para vocês. A maior parte das águas que vocês compram, elas não são alcalinas. Vocês já viram aquele teste de piscina? Sabe teste de piscina? Você compra, é baratinho, é super baratinho. Né? Às vezes você compra uma garrafa de água, ou a fonte de água que você bebe, né? Geralmente a da torneira é boa, ela é bastante alcalina, viu? Os caras fazem tratamento, dá 7, 7,5 para você testar. Agora, se você comprar uma garrafa de água de uma fonte, ela não dá 6, cara. 5 e pouco. Ela é muito ácida. O nosso organismo não gosta de coisas muito ácidas. Tá? Os cientistas já perceberam que câncer só desenvolve no organismo ácido. Né, doutor? Essa sangue é básico. Se ele tiver ácido, dá zebra. Começa a desenvolver problema. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Procure fazer medidas. Compre essas coisinhas. É baratinho, né? Você vai nessa loja de piscina, de aquário. Até loja de aquário tem, que você testa o pH da água. Né? Ele vai mostrar o código de cor para vocês lá. Né? pH 6. É de 7 acima, tá bom. Então, você faz o seguinte. Se a água deu 5, 5 e pouco, você faz o seguinte, você pega uma colher de bicarbonato de sódio, de chá, colherzinha de chá, coloca dentro da garrafa. Você não vai sentir o gosto do bicarbonato e vai tornar 7, 7 e pouco. Você vai ver mudança, não vai dar azia, não vai dar má digestão, não vai dar refluxo. Se você se alimentar, porque os alimentos que você come é muito ácido. A maior parte, cítricos então, você toma um suco de laranja, então, é muito ácido. E começa a dar muita azia, refluxo. O fígado não começa a funcionar direito quando está muito ácido o seu sangue. Então, se você tomar essa água, 2 litros de água por dia, bem básica, pô, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar totalmente. Entendeu? Coisa simples. Sim. Então, é aí que eles não eles não escreveram essa merda ainda, né? Porque para eles não tem espírito, né? Você fala, bom, lá é o teleporta a matéria, e o espírito vai junto. Esse problema é óbvio que eles não vão discutir, porque eles não sabem isso, essa discussão. Né? Tem que pegar os dois corpos, ele tem que atuar porque o corpo espiritual é matéria também. Ele é matéria, é um corpo material. Certo? Mas, além de tudo, nós temos que ver como é que a consciência vai se comportar dentro desse teleporte. É uma física muito mais sofisticada que a gente não sabe. Só os ETs que sabem. Entendeu? Né? E tem aquela história famosa para vocês verem como que eles são fodidos nessa original, real. Vocês lembram? Vai ouvir a história, vocês vão entrar na internet, procurar uma história, tem um documentário, Eurípides Barçanufo. É um médium do final do século XIX e começo do século XX. Ele fazia bilocação. Agora, veja bem a tecnologia que tem que estar envolvida. A tecnologia que está envolvida. Ele fazia assim, ele sentava ele estava dando aula, estava dando aposado que dava aula de colegial, matemática, física. E de repente, vinha uma mensagem para ele, que ele tinha que fazer um atendimento médico. Porque ele fazia atendimento médico. Aí ele falava para os alunos dele, meus alunos, olha, vocês fiquem tranquilos, vai fazendo tal exercício, vai lendo tal coisa, eu digo que eu vou ficar meia hora afastado, que eu preciso fazer um atendimento médico, tem uma senhora com um problema do parto, que eu preciso ir lá para fazer um parto. Ele fazia assim, ele ficava relaxado, meditando, e ele saía do corpo. Esse corpo físico ficava ali na sala de aula. Aí, astralmente, ele chegava lá onde estava a pessoa com problema. E ele materializava lá. Ele materializava, fazia toda a cirurgia, todo o tratamento, fez o parto, qualquer problema. E depois ele se afastava,
desaparecia, desmaterializava e voltava no corpo. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta: que tecnologia materializava ele lá? Hã? É óbvio. Mas você vê que é uma tecnologia que envolvia uma materialização dentro do corpo astral dele. Certo? E ele se tornava um ser material para atender, conversar com as pessoas, tudo. Né? Padre Pio fazia isso também, sabia? Padre Pio bilocava também. Aí é estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque ele estava na sala de aula, todos os alunos vendo ele, certo? E ele estava lá fazendo uma cirurgia a 100, 200 km de distância. Então, eu quero que você entenda que essas tecnologias existem. Elas existem. E já foi mostrado para nós que ela existe. Né? É óbvio que quando você, lá atrás, tudo era Deus, né? Quando você não sabe a resposta, você fala Deus. Mas é óbvio que é uma puta tecnologia avançada operada por caras que estão aqui no invisível, no plano astral. Então, por isso que os espíritos pedem para a gente ter fé. Tenha fé. Tenha fé que você pode mudar a sua vida. Eu acredito que a maior de todas as doenças é a emocional. É aquela que traz angústia, tristeza, né? Que está no nível de consciência, não está nem no espírito, sabe? No corpo espiritual, no corpo astral. Está na consciência mesmo, né? Está na sua paixão, no seu afeto, você foi abandonada, trocada por outro, sabe aquelas coisas? O cara fica anos em depressão e angústia, né? Só quem levou um chifre sabe o que eu estou falando, né? E como já dizia o grande filósofo Falcão, né? Corno, você foi, é ou será? Todo mundo está sujeito a isso um dia, né? Ou será? Né? Todo mundo vai experimentar essa. É mais certo, né? E se vai ser corno depois, tem corno depois da morte também, né? Tem corno depois da morte. O marido morre, a mulher pega outro. Ele fica lá chupando o dedo. Pô, eu pegando minha mulher. Lembra do Ghost? Você lembra do filme Ghost? Corno espiritual, né? Ele lá do outro lado, chupando o dedo, os caras pegando a mulher dele aqui, né? Então, é assim, não tem jeito. A gente tem que olhar a vida com outro olho, né? A gente tem que olhar a vida com outro parâmetro. Entender qual é a nossa jornada aqui na Terra. O que viemos fazer aqui, né? Qual é o aprendizado que nós estamos vivenciando neste mundo? E quando partirmos, nós vamos passar tudo em pratos limpos, né? Porque a nossa memória cósmica vai retornar, né? A gente vai acordar para a nossa natureza mais ampla, mais cósmica, mais estelar. Ver tudo que fizemos no passado, ver tudo que fizemos nas entrevidas. Né? Essa é a beleza de nossa existência aqui na Terra. A vida continua. Ela não acaba. Tá? Ok, então? Então, namastê a todos. Muita paz, muita luz. Eu vou dar uns recadinhos aqui antes para vocês. Espera aí. Bom, essa semana nós temos 3 aulas online, né? A alimentação e sua relação com os espíritos de luz. A segunda é o poder da fé. E a terceira, a oração, né? Um pedido de ajuda aos espíritos de luz. 3 e 4, no próximo final de semana, estaremos em São Paulo, no Espaço Consciência Cósmica, com 2 palestras. No sábado à noite, 3/12, Despertando o Nosso Deus Interior. E no dia 4/12, De Onde Vêm os ETs. 10/11/12, aqui, né? Aqui presencial, né? Daqui 2 semanas. O tema central será Jesus e os extraterrestres. Tá ok? Então nós vamos falar da relação de Jesus há 2000 anos com os extraterrestres e hoje Jesus onde está.
qual que é o papel dele junto aos extraterrestres, na grande coordenação de nosso projeto Terra aqui, e sempre tendo a nossa vigília ufológica à noite, tá? Você viu que agora os UFOs foram tudo para o sul, porque nós fomos para lá, nós ia para Itajaí, eles já foram antes, panfletando. Agora eles vão vir para cá de novo. E no Réveillon, eu convido vocês a passar o Réveillon com a gente aqui, gente, 4 dias. Para quem já não quer mais ir para a praia, pegar aqueles puta trânsito, né? O inferno desgraçado, bosta no mar, aquela coisa toda. Mar cheio de merda, né? Só funk, você chega só funk na praia, aquela coisa terrível. Venham passar o fim de ano aqui com a gente, tá? São 4 dias aqui, do dia 29, né? O dia 1º, né? Calma, não acabei ainda. Está nervosa, mulher? Né? Então vem passar o fim de ano. O tema central é o renascer do espírito, né? Descobrindo nossa essência. Em janeiro nós vamos ter um módulo, nós vamos começar o curso de Tai Chi Chuan. Para quem quer praticar com a gente, são um módulo por mês, tá? Um fim de semana que você vem aqui fazer o curso de Tai Chi. Só para praticantes ou quem quiser ser instrutor e dar aula de Tai Chi também. Tá? E outra informação interessante. Nós agora inauguramos o Lalaflix. Você sabe o que é o Lalaflix? Nós já temos mais de, não sei, com mais de 1000 conferências aí, gravadas, né? E toda semana a gente está colocando, essa aqui está sendo gravada, por exemplo, vai entrar lá, né? Se chama Vídeo Mais. Porque a gente não pode usar o Lalaflix, que o Netflix murta a gente. É um streamer igual. Você faz uma assinatura, né? Você pode assinar por mês, trimestral ou anual. E você tem acesso a todas as palestras que existem lá, gravadas. Já entra também. Tudo vai entrando. Toda palestra que a gente fizer, as palestras que a gente fizer em São Paulo, tudo que a gente está gravando, essa aqui está gravando, vai tudo entrando para o Lalaflix. A Itajaí não foi gravado. Sabe por quê? Porque era com o slide projetado, e aí não fica legal na filmagem, fica ruim. Tá? Então, mas compartilhe com os amigos, ajude a gente nesse trabalho, porque isso favorece a gente melhorar os equipamentos, a gente melhorar o espaço, fazer uma série de coisas legais aqui para que, né? Para que a gente possa, a espiritualidade cada vez mais estar mais próximo das pessoas aí. Não é verdade? Então ajudem a gente aí. Né? Está crescendo, as inscrições estão crescendo. Nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos. Porque o nosso canal no YouTube já está batendo 500 mil. No YouTube. Se a gente tiver 1000 assinantes, já, ajuda o trabalho da gente pra caramba, viu? Tá? Então vamos bater esse recorde aí. A espiritualidade merece. Eu não sei, não, eu acho que o streamer é dentro do espaço Caminho da Luz. Você entra no site, você faz a inscrição lá. Todos os vídeos você vai assistir por lá. É como se entrasse na Netflix. Agora você entra no Lalaflix. É moderno, cara, tudo moderno. Né? Em breve vocês vão ver o lá assim, em 3D, holograma. Já sou né? É isso então. 15, 20 minutos nós vamos preparar a pirâmide para a gente ir tudo para lá, tá bom? Então vamos lá. Namastê. Obrigado, pessoal.